Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos avançar no tema do amor e da justiça divina e vamos falar de um assunto que geralmente as pessoas não gostam de associar a Deus, a ira divina. Mas você sabia que a Bíblia fala muito sobre a ira de Deus? É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para estudar com você a Palavra de Deus num tema muito importante hoje. Cada tema desse trimestre tem falado ao nosso coração. Nós temos estudado sobre o amor e a justiça divinas e a gente agradece a Deus pela presença dos nossos amigos que estão conosco aqui, nos ajudando a entender melhor esse assunto. Aqui à minha direita, a professora Karina Prestes. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, prazer estar aqui. Também aqui à minha frente, o pastor Emilson dos Reis. Muito bem-vindo, pastor Emilson. Muito obrigado, é bom estar com vocês também. Muito bom. E o pastor Flávio Prestes. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, uma alegria estar aqui. Flávio, você ora para a gente, por favor. Sim. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra e pelas oportunidades que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra e te conhecermos melhor. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre esse estudo, que seja benéfico para todos nós que estamos aqui e também todos os que estão participando disso pela televisão, pela internet. Te agradecemos e pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. O título da lição dessa semana, do nosso programa, portanto, é A Ira do Amor Divino. Então, nós vamos falar de um tema em que, em geral, as pessoas hoje em dia têm dificuldade de associar com Deus. Deus é amor e do amor nós esvaziamos o conceito de ira porque achamos que são conceitos incompatíveis, né? Então, ao longo dessa temporada, nós estamos contando com a presença do pastor Emilson dos Reis aqui, e eu menciono isso em especial agora, porque o pastor Emilson se dedicou a estudar academicamente, no seu período de doutorado, em sua tese, pesquisa para a tese, o tema da ira divina. Escreveu uma tese robusta sobre esse assunto, um bom material, e esse material foi compactado, né, resumido, num livro que foi publicado pela Casa Publicadora, como eu disse, resumido mesmo, porque a tese é bem maior do que o livro, mas o livro já traz a essência da pesquisa dele e as suas conclusões. Eu apresento a vocês esse livro muito especial, eu conheci, já li esse livro, tive o privilégio de participar do processo de edição dele também, que é A Ira de Deus no Mundo dos Homens. Nesse material você pode entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Se você deseja adquirir esse livro, que é muito especial, é só você acessar cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir esse e outros livros da Casa Publicadora. Pastor Emilson, por favor, fala um pouquinho para a gente da sua experiência com a tese e também com a publicação desse material. Na verdade, eu tenho um bom pedaço da minha vida nesse estudo aí, porque são muitas informações, né? Algumas pessoas costumam dizer que a Bíblia é o livro do amor de Deus, e é verdade. Mas outros dizem que a Bíblia é o livro da ira de Deus, e também é verdade. E alguém contou e disse que tem mais alusões à ira do que ao amor de Deus. Mas são dois aspectos, ou duas faces da mesma moeda. E, na verdade, nós não vamos conseguir entender os grandes temas da Bíblia sem entender a ira de Deus. Então, eu senti como um desafio na época e gastei muito tempo nesse estudo e aí está o material também. E a lição traz esse aspecto para nós, né? Muito obrigado por ter escrito esse material, tanto pesquisado em forma de tese e também disponibilizado de maneira mais popular também nesse livro que está aqui. Pastor Emilson, então vamos trocar em miúdos grande parte da sua vida de pesquisa. A pergunta é, Deus pode se irar? Como assim Deus se ira? Talvez vamos começar pensando num personagem não da Bíblia, mas da história. Ele viveu pertinho dos apóstolos. O último apóstolo foi João, morreu lá pelo ano 100, e esse indivíduo viveu lá pelo ano 144, mais ou menos. Chamava-se Marcion. O pai dele era um bispo da igreja cristã, ele foi criado na igreja. O Marcion era muito dinâmico,
acho que até carismático também, mas ele teve ideias erradas ao ler a Bíblia. Ele entendeu que havia dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. E ele, na sua compreensão, imaginou que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de juízo, de castigo, de ira, um carrasco, um vingador. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, misericordioso, gracioso. E ele imaginou que Jesus era filho do Deus do Novo Testamento. Quem matou Jesus foi o Deus do Antigo Testamento. Então, ele criou uma religião paralela ao cristianismo, chamada marcionismo, e essa religião sobreviveu à morte dele. Durante vários séculos, ela continuou. E em muitas localidades havia igreja cristã e havia o marcionismo também. E ele não aceitou toda a Bíblia. A Bíblia que usamos tem 66 livros. Então, ele aceitou somente 11 livros. Ele escolheu somente a carta de Lucas e 10 cartas de Paulo. E mesmo assim tirou todos os versos que se referiam ao Antigo Testamento. Na Bíblia dele não tinha nada de ira, castigo, justiça e inferno, só tinha amor, misericórdia, graça, perdão e compaixão. E assim ele ensinava os seus adeptos. Então, essa foi a sua ideologia, filosofia, sua religião. E, logicamente, que ele estava errado. Os líderes cristãos, na época, combateram muito, até um deles chamou ele de primogênito de Satanás. Mas o certo é que prevaleceu por muito tempo. E pensando nesse assunto hoje, a gente pode verificar que, infelizmente, muitos cristãos são, de fato, marcionistas. Porque, apesar de toda a referência da Bíblia à ira de Deus, ao castigo, à justiça, ao inferno, eles simplesmente vão lendo e deletando essas coisas, como se elas não existissem ali. E se concentram só naquilo que é amor, misericórdia, graça, perdão. E a lição, ao falar do amor divino, ela traz esse aspecto aqui da ira também para nós, né? O que é ira? Provavelmente a definição mais usada por teólogos cristãos é que ira é uma reação ao pecado. Eu aceito isso também, mas eu faço aqui uma observação. Deus, ele possui muitos atributos. E Deus revelou para nós alguns atributos. É provável que nós não saibamos todos os atributos que não foram revelados. Mas alguns atributos que Deus possui, se o universo fosse perfeito, nunca houvesse pecado no céu ou na terra, nós saberíamos que esses atributos pertencem a Deus. Por exemplo, o seu amor, a sua bondade, a sua eternidade, sua onisciência, sua onipotência, onipresença. Então ficariam claros para nós. Mas há outros atributos de Deus que, se o mundo fosse perfeito, o universo perfeito, nós nunca saberíamos que existiam. Porque todos eles são reação ao pecado. Então tem pelo menos 4. Um deles é a misericórdia. A misericórdia não tem por que se apresentar no universo perfeito. Misericórdia, note que a raiz é a mesma de miséria e miserável. O que é misericórdia? É um aspecto do amor de Deus para com quem está na miséria e miserável. Então, ela não tem espaço no universo perfeito. O segundo é graça. A graça também manifestada para com quem é pecador. Os anjos não sabem, por experiência pessoal, o que é graça. Eles nunca precisaram, porque nunca pecaram. O terceiro é longanimidade. Longanimidade, a palavra significa longo ânimo, longa paciência. Então, quando alguém peca, em vez de Deus punir imediatamente, ele dá um certo espaço, um certo tempo para que a pessoa reconheça o mal que ela fez e se volte para ele. E esse dar um tempo e não punir é longanimidade. Só tem razão dentro do pecado. E o quarto é a ira de Deus. Então, misericórdia, graça, longanimidade e ira, todos são reação de Deus ao pecado. E todos acontecem ao mesmo tempo, inclusive. Tá? Mas todos eles são completamente justos e visam o bem-estar do universo. Excelente. Karina, bom, se Deus se ira, é bom a gente definir um pouco esse conceito de ira, né? Porque na nossa cabeça, em forma geral, isso está negativo, é algo negativo, né? Mas se Deus sente isso, isso tem uma conotação necessária
e positiva, mesmo no ambiente de pecado, como o pastor Emilson acabou de mencionar. Né? A gente tem estudado o amor de Deus e a ira faz parte do amor de Deus. E se parar para pensar, a ira ela é a resposta correta do amor quando você vê uma pessoa que você ama sendo injustiçada. Então vamos colocar um exemplo, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. É uma história hipotética. Vamos dizer que nós somos de uma família que alguns foram levados para um campo de concentração. E estão lá na fila para morrer. Só que você tem o poder de tirar eles do campo de concentração. Ou estão sendo torturados e você tem o poder de tirar essas pessoas da tortura. Você não vai ficar irado quando leva uma pessoa da sua família que você ama para lá? Então, a ira é uma resposta adequada quando uma pessoa que você ama está sendo injustiçada. E se Deus não agora se irasse, não agisse também com relação a isso, não é amor completo. Excelente, eu acho que a ira aciona o aspecto protetivo do amor, né? Então, por exemplo, quando uma situação também hipotética e grotesca, né? Mas imaginemos um filho, uma criança que está sendo abusado de alguma forma por um monstro, alguém, né? O pai que se depara com essa cena, a atitude que se espera dele tem que ser de ira, porque a ira aciona o amor protetivo. É a ira que convulsiona, vamos chamar assim, o corpo, as emoções do indivíduo, tudo aquilo para proteger o seu filho daquele ato extremo que ele está sofrendo. Então, se o pai tem um sentimento de alegria, por exemplo, quando vê uma situação como essa, ou de indiferença, aquela criança está fadada a sofrer aquela violência completa. Entende? Não tem proteção, portanto, não tem amor do pai por aquele filho. Eu acho que nesse sentido, a gente está com o pai da matéria aqui, né? Mas nesse sentido, eu creio que a gente entende a ira divina, porque ao Deus manifestá-la, ele a faz em defesa dos seus filhos, que estão sendo agredidos violentamente por Satanás e seus agentes, e a ira divina escatológica é exatamente esse ato culminante de Deus de proteção com seus filhos, no ataque final também que Satanás pretenderá desferir contra o povo de Deus. E também é um ato de amor contra os ímpios, na medida em que tira da vida esse ato divino, escatológico final, né? A ira divina última, tira da vida em definitivo aqueles que têm o pecado e não se livraram dele, tirando essas pessoas o infortúnio de viver nessa condição para sempre. Né? É um aspecto interessante que o motivo para a nossa incompreensão desse assunto, não gostar dele, é que a tendência nossa é comparar com a nossa ira. Exato. E a nossa ira frequentemente é muito egoísta e irracional também. Né? E às vezes, quando manifestamos ira, nós atingimos pessoas inocentes. Eu estou lembrado aqui de que em 96, nos telejornais do Brasil, apareceu a notícia daquele dia de que um homem estava no seu trabalho e recebeu um telefonema de casa. Dizia que o seu cão Doberman havia avançado contra o seu filhinho de 2 anos de idade e deu uma mordida violenta na cabeça do menino. Esse pai saiu do trabalho, correu lá para a sua casa, ele entrou em casa, foi direto numa gaveta de uma cômoda, pegou um revólver, encheu de balas, pegou o cachorro para uma coleira, levou lá para a rua e ele descarregou todo o revólver daquele cachorro. Mas uma bala se perdeu e atingiu outro menininho que passava. Então é um exemplo de uma ira que é violenta, mas irracional, né? E atingiu pessoas inocentes. Então nossa ira muitas vezes é assim. Mas a ira de Deus nunca acontece assim. Ela é sempre pensada, planejada, coerente e ela é absolutamente justa. Absolutamente justa. A gente pensar, por exemplo, num caso, um juiz humano que seja completamente justo. Quando um caso é trazido para ele avaliar, apesar de todo o seu caráter ilibado, de sua integridade, ele mesmo assim pode dar um veredito injusto. Porque ao julgar um caso, ele depende das informações que trouxeram para ele. Dos policiais, o que o réu falou, o que o promotor falou, o que o advogado falou, os peritos no assunto falaram. Então ele recebeu toda a informação e ele deu um veredito. Mas ele pode ser injusto, apesar da integridade dele, porque dependeu da informação. Agora, com Deus nunca vai dar errado.
Quando Deus julga qualquer caso, ele estava lá no local, ele viu, ele ouviu, e mais que isso, ele sabe a intenção do coração de cada um envolvido. Então, quando Deus pronuncia uma justiça ou executa, ele é absolutamente justo. Quando ele, inclusive, explica para nós, às vezes, por que ele fez, e quando não explica também, está só o que aconteceu lá, assim, a ira de Deus. Mas tenho certeza, ele sempre foi absolutamente justo naquilo que ele fez. E a gente é bom lembrar também que antes do final do grande conflito, mesmo as manifestações da ira divina parciais, elas também podem ter algum componente de afetação de inocentes, vamos chamar assim, porque nós vivemos num mundo de pecado. É como um tumor canceroso, cancerígeno, que ele está tão entranhado no corpo da pessoa que, ao retirar esse tumor, vai afetar órgãos que são bons para o corpo. E a gente vê isso no mundo acontecendo, como o pecado e a malignidade, às vezes, por causa da maldade de uns inocentes, também sofrem. Mas a ira final de Deus, como o pastor acabou de mencionar, ela vai ser definitiva, assertiva e vai ser muito clara em relação a distinguir salvos e perdidos, justos e injustos, né? E aí, Flávio, o que você traz de reflexão também em relação a esse ponto, aqui, considerando que aqui na lição de domingo a gente tem uma sequência interessante que você destacou aqui, esses 7 pontos, esse ciclo, né, da maldade que aparece no povo de Israel. Aparecem várias vezes na Bíblia, né? A lição traz à tona o Salmo 78, também aparece em Neemias 9, enfim, alguns lugares da Bíblia nós percebemos que existe um ciclo, que os estudiosos aqui chamam de ciclo da rebelião. Então, resumidamente, né, é uma série de eventos que acontecem em sequência de maneira repetida. Então, por exemplo, o primeiro ponto destacado aqui é que o povo se rebela contra Deus e pratica o mal. Okay. Esse seria o primeiro. Aí o que acontece? Deus se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. Então Deus, respeitando o livre-arbítrio, né, permite que eles sigam o caminho do mal. Depois, o terceiro ponto seria que o povo é oprimido por nações estrangeiras porque Deus levantou a proteção que ele dava para o povo da aliança, né? Depois disso, o povo reclama por libertação. Quarto ponto, né? Ponto 5, Deus, em sua graça, concede libertação ao povo. Então, se ficasse até aqui já seria bom, mas o problema é que é um ciclo, né? O sexto eles voltam, né? Eles voltam a se rebelar contra Deus, e enfim, e daí, né? Enfim, Deus vai numa espiral, um ciclo vicioso seria, né? De rebelião contra Deus. Então isso é uma coisa que acontece bastante no texto bíblico, a gente vê esse padrão, né? E então, assim, quando Deus se manifesta com ira nessas situações, é justamente o que você mencionou antes do aspecto protetivo. Acho que Deus, para colocar um freio no mal. O mal requer intervenção divina. Se não tiver intervenção divina, o mal fica sem freios, né? Então há necessidade disso. O texto apresenta isso desta forma, né? Mas existem outros textos. Acho que o pastor mencionou alguma coisa até em outro. Nós temos na história de Israel do Antigo Testamento os períodos, e um dos períodos mais importantes foi dos Juízes. Mais ou menos uns 300 anos de Juízes, logo depois de Moisés e antes de iniciar a monarquia. Então, naqueles 300 anos, esse ciclo basicamente é o mesmo que acontecia lá. Então, o povo de Deus, primeiramente, eles se afastavam de Deus, daí, logo depois, Deus retirava o seu cuidado deles, vinha um período de opressão dos inimigos, que estavam sem proteção, os inimigos vinham sobre eles, dominavam por alguns anos ou dezenas de anos. Daí o povo caía em si, se voltava para Deus, clamava por ajuda, por misericórdia, reconhecia os seus pecados. Deus ouvia, porque ele é misericordioso, e Deus levantava um libertador, que é um juiz. Daí ele arregimentava pessoas e a guerra livrava, vinha um período de paz. De repente, descambava pela idolatria de novo, ou começava tudo de novo. Então esse ciclo acontece sempre entre um juiz e outro, a mesma coisa, né? Mas o ciclo mostra para nós algumas coisas. Por exemplo, o último verso de Juízes resume muito bem o seu livro. Diz assim que cada um fazia o que achava por bem. Um sistema de anarquia, não tinha um governo central, eles não serviam mais a Deus e não respeitavam nenhuma lei, cada um fazia o que queria. Então veio essa anarquia toda ali, né? Isso acontece quando a gente afasta de Deus e dos seus caminhos. Mas o livro mostra também
que Deus, vez após vez, está voltando. Eles disseram que eu ser fiel, mas agora voltaram a pecar de novo. E aí Deus volta de novo a ser compassivo. Depois eles se rebelam, volta de novo. Então, mostra para nós quanto Deus é paciente com o povo rebelde. Conosco também. E é bom lembrar que a ira de Deus é um aspecto do seu amor, inclusive para salvar aqueles a quem Ele deseja salvar, que são todos nós. Às vezes, se Deus permite sofrimento, e às vezes Ele mesmo age para que isso aconteça, é porque Ele também deseja nos salvar. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Já estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando sobre o amor e a justiça de Deus e hoje com ênfase especial na ira divina. Quero fazer um oferecimento especial para você em nome de Anjos da Esperança, que é a revista Esperança, edição Eu Creio. Esta é uma revista muito especial que foi escrita para ajudar você a entender mais aspectos do amor de Deus por meio de doutrinas bíblicas essenciais para a fé cristã, doutrinas como a justificação pela fé, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, sobre o santuário e outras ideias e temas e doutrinas muito importantes da Bíblia, você vai encontrar aqui explicado de forma muito didática, com ilustrações muito criativas e lúcidas, para fazer você entender bem o texto bíblico e, mais do que isso, ajudar você a expressar fé na palavra de Deus. Eu creio é o título dessa revista. Pastor Vinícius, eu quero a revista, entendo que ela é necessária para a minha vida. Como faço para ter esse material? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela. Operadora 12 98244 4449 é o número que você manda o WhatsApp e você preenche um rápido cadastro e a gente manda a revista sem custo para você. E se você quiser fazer todo esse trâmite todo pelo WhatsApp mesmo, é só dizer, olha, quero ficar por aqui mesmo no WhatsApp, manda essa mensagem que um atendente vai fazer todo o processo para ajudar a chegar o quanto antes na sua casa essa revista sem custo nenhum. Uma dica de amigo para você, tá? De coração para coração. Faz isso agora, não deixa para depois, não deixa para amanhã, porque Deus tem bênçãos para você com esse material e é para já, ok? Vamos continuar estudando aqui o tema da ira divina. Pastor Emilson, Deus se ira, isso é um fato, a gente tem visto isso. Agora, a Bíblia diz, e como o título está dizendo aqui, que Deus, ele tem um tempo, ele é longânimo, ele é tardio em se irar, né? Sim. Vou ilustrar esse aspecto com uma informação. Todos nós já ouvimos falar de gente com pavio curto. O que é um pavio curto? É o sujeito que a gente nem acabou de fazer a bobagem ou falar uma coisa errada e já está explodindo, certo? Então, Deus ser tardio em irar-se ou ser longânimo, que é a mesma coisa, significa que ele não tem pavio curto. Deus nunca pune imediatamente, ele sempre dá aquele tempo para a pessoa reconhecer o que fez, se voltar e tal. Quando eu fui pastor em Cuiabá, no Mato Grosso, um certo dia eu estava visitando uma região da cidade, visitando as famílias da igreja, e visitei uma família e conversando com o chefe da família, eu perguntei, irmão, no que o senhor trabalha? Ele falou assim, no 9º BEC, é o 9º Batalhão de Engenharia, lá de Cuiabá, que abria as estradas do Mato Grosso. E eu perguntei especificamente o que o irmão faz. Ele disse, sou responsável por dinamitar as rochas, as montanhas, para abrir o espaço para as estradas, né? E me explicou então que ele tinha que calcular onde colocar lá a dinamite, ele fazia os buracos, colocava lá a dinamite, e que tinha um pavio, né? E o pavio era longo, até ele poder acionar, todo mundo se escondia, se abrigava, tal, mas ele era o responsável. E eu perguntei assim, irmão, alguma vez já deu errado o seu trabalho? Ele disse, pastor, isso é pergunta que se faz? Se tivesse dado errado, eu não estava aqui, né? Mas o fato é que trabalhava com pavio, mas pavio longo. Então, Deus também é assim. Deus se ira, sim, mas não imediatamente. Deus, ele dá um espaço, um tempo para a gente. Então, Deus não tem pavio curto, mas tem pavio. É curioso que em uma das línguas originais da Bíblia, a palavra longânimo, né,
ela traduz uma ideia de nariz longo, Sim, ou longos, ou dois longos narizes, né? Quer dizer que Deus tem um narigão, vamos chamar assim, né? Com um nariz grande. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Como que tem a ver essa ideia de nariz grande com... Tem uma homenagem, né? Para quem tem... Eu não gosto do meu nariz que é grande, olha ali, tem uma referência na Bíblia a nariz grande, né? É uma questão cultural deles, exatamente. Né? Não nossa. Mas aí eu fiquei pensando, o que tem a ver com isso, né? Eu entendi isso quando eu morei no Nordeste. Porque, às vezes, eu estava lá e alguém dizia assim, professor, fulano pegou ar. E o que é pegar ar no Nordeste? É ficar irado. E a ideia de o quê? Que o ar você respira e rapidamente ele já entra no pulmão e você já explode, né? E eu acho que isso tem a ver com a ideia lá do Antigo Oriente Médio, né? A ideia de que Deus demora a pegar ar, por quê? Porque ele respira e o ar vai demorar a chegar no pulmão para dar energia para a ira, né? Por isso, esses dutos longos, né? Para evitar que o ar chegue tão rápido. Então, e a lição vai dar um exemplo aqui do que aconteceu com o profeta Jonas. Daí nós temos um profeta irado. Exato. Né? Interessante que Jonas era um profeta legítimo. Deus o escolheu. A mensagem que ele proclamou era de Deus. A mensagem dele não era arrependimento. Ele não falou isso para ninguém. Ele falou daqui 40 dias, vocês vão ver o que é bom para a tosse. Essa foi a mensagem dele. Ele anunciou que viria destruição. Né? E quando ele acabou de pregar, o que ele fez? Ele se afastou da cidade o suficiente para não ser sapecado pelo fogo que havia. E ficou lá aguardando. Ligou o pavio e foi embora. Ficou torcendo para que viesse, né? E acontece que não veio como ele esperava. E se o livro de Jonas não fosse inspirado por Deus, ele ia terminar no capítulo 3. Porque Deus o incumbiu, cumpriu a sua missão, o povo se arrependeu, o maior arrependimento da história humana, todo mundo se arrependeu, deu certo. É só dizer assim, e viveram felizes para sempre. Mas vem o 4º capítulo. E o 4º capítulo, de fato, é o mais importante, porque está contrastando o caráter de Deus com o do seu mensageiro. O amor de Deus com a ira do profeta. Ele ficou muito irado, porque não veio o que ele esperava, né? E aí Deus apareceu e disse, é razoável a tua ira? É sim. O Senhor é misericordioso demais. Então veja, o homem conhecia os pecados de Nínive muito menos do que Deus. Mas ele achava que por causa daqueles pecados estava mais do que na hora de punir aquele povo todo. E Deus, que tinha sido misericordioso por tantos anos ou séculos, ainda assim perdoou eles, né? Então, é um exemplo de que Deus não se ira imediatamente. Ele dá esse tempo aí, e nesse tempo as pessoas podem se arrepender. E temos ali toda uma cidade que se voltou para Deus ainda, e Deus não enviou o mal que disse que ia fazer. É verdade. A história de Jonas, para mim, também é muito interessante, que Deus teve paciência não só com Nínive, mas com Jonas também. Ele não se irou com Jonas. Até mesmo a justiça, a punição para Jonas foi a salvação dele. Ele ir para ser engolido por um peixe foi ao mesmo tempo uma punição e uma salvação. É a mistura muito boa das duas, porque o peixe salvou ele, mas não deve ser muito legal ficar na barriga do peixe por 3 dias. E ele declarou isso como se fosse a morte, né? Então, isso nos mostra a longanimidade de Deus querendo salvar todos, através da sua longanimidade, querendo salvar tanto os ninivitas como o profeta também. Jonas era um profeta de Israel, né, do Reino do Norte, e a mesma ira que ele queria para Nínive, talvez ele não quisesse para o seu povo, né? Porque já foi mencionado aqui, Israel, o Reino do Norte, tinha um pecado contumaz, um pecado contínuo, que era o pecado de Jeroboão, né, que é fazer ídolo para tentar representar o Deus de Israel, além dos outros pecados que eles acrescentavam. E Jonas foi tão eficaz na pregação a Nínive, mas a pregação dele em Israel não estava tendo esse efeito todo. Mas mesmo assim, Deus estava tendo misericórdia de Israel. E, curiosamente, 100 anos depois, esse mesmo povo de Nínive, os assírios, foi quem destruiu o povo de Israel, quando a misericórdia já chegou no seu limite para o próprio povo de Deus, lá em Israel, né? Então, isso é curioso. Deus é misericordioso,
ele é tardio em irar, mas uma hora a destruição chega, como também chegou para os ninivitas posteriormente a esse episódio. Né? É interessante também que, por exemplo, a gente comparar o perdão de Deus com o nosso perdão. Quando perdoamos alguém, o que nós fazemos? Nós simplesmente deixamos para lá. Mas Deus não pode deixar para lá. Porque Ele é Criador de todos nós, é o responsável pelo universo, governante moral do universo. E a sua lei diz que quem peca tem que pagar o preço, né? Então, é interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente acha que Deus foi severo demais. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos, ele está dizendo que Deus parecia ser injusto, não porque era severo demais, porque era bonzinho demais. Eu vou ler o texto aqui, Romanos capítulo 3. Alguns teólogos dizem que, inclusive, o texto que eu vou ler é o mais importante da Bíblia. Eu creio que é outro texto desse livro aqui, mas alguns colocam o capítulo 3, do verso 21 até o 26, como o mais importante da Bíblia. Mas diz assim, ó. Notem quantas vezes aparece a palavra aqui, justiça, manifestou justiça. Tá? Sem lei, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, quer dizer, pela Bíblia. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então vejam aqui, ó, Deus, olhando para trás, não parecia ser justo, porque Ele puniu alguns pecados, mas outros não. Por exemplo, Davi assassinou Urias, um grande pecado, adulterou com Batseba. O rei Manassés matou trocentas pessoas, foi um feiticeiro, foi ele que mandou matar o velhinho Isaías, colocou dentro de um toco oco de árvore e mandou serrar o toco com o velhinho dentro. Ele fez muitas coisas ruins e daí, se voltaram para Deus, Deus perdoou. Mas não parece ser justo isso aí, então Deus parecia que não era justo. Mas o que aconteceu? Deus planejou manifestar sua justiça quando? Na cruz. Então, quando Cristo veio na cruz e morreu, Ele pagou os pecados de todos, todas as dívidas. E a justiça de Deus se irradiou. Ele irradiou para o passado, mostrando que Ele sempre foi justo no que Ele fez, para aquele presente, para o futuro e para todo o universo. Eu fico imaginando a cena assim, uma cruz e saindo raios da cruz no tempo e no espaço. Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Quando Cristo morreu, foi isso que aconteceu. Maravilhoso. Maravilhoso. A ira de Deus concentrada ali na cruz contra Ele mesmo, né? Exatamente. O quadro da cruz é o quadro da ira divina sendo revelada. Né? É um quadro de amor, mas de ira. Né? Na cruz foram reveladas muitas coisas. Uma delas, sem dúvida, foi o amor de Deus. Mas também foi revelado o poder de Deus, a sua sabedoria, o plano que Ele fez para salvar e também a sua ira contra o pecado e o mal. Exatamente. Deus canalizou a ira dele para si mesmo, para que nós não precisássemos sofrer essa ira. Essa é a oferta do Evangelho. É aí que o Evangelho se conecta com a ira de forma incrível, né? Deus é irado? Deus se irou? Sim. Contra quem? Contra si mesmo. Para substituir a ira que deveria ser recaída em nós. E isso é Evangelho. Então não tem como tirar a ira da equação do Evangelho, porque nós não teríamos a punição. Se nós não teríamos a punição, não precisaríamos da graça, não precisaríamos do Evangelho. Então, a ira divina é realmente um componente essencial. Amigos, indignação justa. A gente já falou um pouquinho disso no bloco anterior. Eu não sei, Karina ou pastor Flávio, qual dos dois querem destacar esse ponto aqui, mas a lição vai tratar um pouquinho mais também desse assunto. Aqui tem um exemplo até de uma mãe observando uma filha. Vai com você, Flávio? Tem um exemplo aqui, indo para a pergunta da lição, né? Que está ali em Mateus, né? 21, que é como o pastor Emilson estava falando, né? Deus tem um pavio longo, mas ele tem pavio, né?
Então chega um momento que tem que se acertar as contas, né? E aqui nós temos um evento na vida de Jesus que mostra esse momento em que há a manifestação da ira divina, né? Ok. E seria o capítulo 21 de Mateus, versos 12 e 13. Eu vou ler aqui para nós. Então entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então aqui está o evento, né, em que Jesus expulsa esses vendedores ali porque estavam pervertendo o templo, né? O templo que era para ser casa de oração, símbolo da graça divina, estava sendo objeto de comércio ali, extorsão, etc., né? E daí o verso 14 completa a cena, eu acho, que diz assim, né? Vieram ter com ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Então é interessante que esse parece ser um dos propósitos para o templo, né? Que é ali que deveria ser o lugar de cura. Mas isso não estava acontecendo porque o local estava subvertido, né? Estava sendo utilizado de maneira errada, né? Pervertendo o propósito divino. Então, Jesus se manifesta, né? Permitiu durante um certo tempo isso acontecer, mas chegou esse momento, chegou o momento de intervir, né? Acabar com isso aí. Então, a ira divina foi necessária para que o propósito salvífico do templo pudesse se efetivar, né? Muito interessante esse exemplo. Nós vamos fazer um breve intervalo agora para a gente descansar um pouquinho, mas não saia daí, o programa volta já já com mais informações importantes. Já estamos de volta agora com o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, que está sendo muito especial, com muitas informações e conhecimento da Palavra de Deus. Vamos continuar estudando, ao longo do trimestre estamos estudando o amor e a justiça divina e aqui, hoje, estamos estudando sobre a ira de Deus. A ira de Deus, pastor Emilson, é um tema realmente muito importante para a compreensão do Evangelho, né? Como nós vimos já, algumas pessoas entendem mal e pensam em Deus, o Pai, como sendo muito severo e em Cristo como sendo muito bonzinho, né? Mas deve lembrar que Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio para fazer uma porção de coisas, mas uma das principais foi revelar o Pai. E ele não vai revelar só um aspecto do Pai, uma parte do caráter, ele vai revelar todo o Pai, todo o caráter de Deus. Então revelou o seu amor, misericórdia, graça, bondade, compaixão, espírito de perdão, mas também sua justiça e sua ira. Então essa parte da lição apresenta alguns episódios em que Cristo ficou indignado, ou irado, né? É uma questão só do tradutor, onde designação é ira mesmo também. Então mencionou algumas coisas aqui. Uma delas é quando ele viu a casa de Deus ser profanada. Então, ele sentiu indignação por isso aí. E ele agiu em relação a isso, né? Para tornar aquilo um ambiente mais respeitoso. Ele estava indignado mesmo ali. Uma outra situação em que ele ficou indignado ou irado foi quando as mães tentaram levar as criancinhas para serem abençoadas por ele, os discípulos foram impedir. Ele manifestou sua ira também naquele momento, certo? Então, Cristo é uma revelação do Pai, não apenas parcial, do aspecto positivo, mas também da justiça e da ira divina. Excelente. Muito bom a gente ter essa imagem completa de Cristo, né? Para a gente não tirar dele elementos tão importantes. Além disso, a lição não tratou disso. Mas no final da história humana, quando for executada a ira de Deus, a última que destrói todo o mal, o executor é Cristo. Assim como Cristo é o Salvador que morreu na cruz por nós, não foi o Pai nem o Espírito, foi Cristo, no final, quem vai executar a ira divina vai ser Jesus também. Apocalipse deixa claro isso, quando fala da ira do Cordeiro. Exatamente. A ira do Cordeiro. Tanto é que é dito assim, que a pessoa tem que aceitar, tem que optar entre o sangue do Cordeiro ou a ira do Cordeiro. Exatamente. O sangue do Cordeiro nos salva. Muito bem lembrado desse aspecto. Pastor Flávio. E também é bom lembrar também essa manifestação da ira divina, ela é contextual, né? É o nosso contexto. Qual que é o nosso contexto? Nós vivemos num mundo de pecado, de maldade, né? O mal causa dano às criaturas que Deus ama. Então a ira é uma manifestação divina justamente porque existe o mal. Se não existisse o mal, não apareceria a ira divina, ela só aparece nesse contexto, né? Então isso significa que a Bíblia também projeta para o futuro, falando de um dia que o mal será destruído.
e, portanto, não haverá mais necessidade de ira divina, porque não haverá mais dano às criaturas que Deus tanto ama. Excelente a sua lembrança, porque a ira divina, portanto, nesse aspecto, é uma sinalização da existência do mal também. Por que isso é importante? Porque às vezes nós nos acostumamos com o mal. Achamos que o mal é parte da vida e é natural. E às vezes Deus usa seus juízos exatamente para destacar isso, mostrar, não, isso não está correto. Isso não pode ser assim. É como o exemplo que nós mencionamos aqui, uma agressão contra uma criança que gera uma revolta de um pai ou de um familiar, é uma demonstração de que aquilo que está ocorrendo não está correto, não é normal. Se ninguém se ira, se ninguém faz nada, se ninguém acha que está tudo errado, o que acontece? Aquilo se torna uma coisa banal e normal, e não pode ser assim. Deus se ira para mostrar que o pecado não deve perpetuar, né? É muito importante isso. Também é interessante a gente pensar contra o que Deus revela a sua ira. Diferentemente de nós humanos, que nem o pastor Emilson colocou um exemplo ali do pai com o cachorro, enfim, a ira de Deus ela é só destinada contra o mal e as pessoas que praticam e causam mal. É só isso. Ou seja, a ira de Deus ela se manifesta para libertar-nos do mal, ou seja, para proliferar o bem, para aumentar o bem e permitir que nossa felicidade aumente e a nossa vida em abundância aumente. Utilizando uma linguagem contemporânea, hoje se fala muito de opressão, né? Essa linguagem bem contemporânea. E Deus, na Bíblia, ele é contra a opressão, por isso que ele manifesta a ira. Ele não gosta da opressão. Sim. Quando ele vê a opressão, ele impede a opressão. Claro. Então, esses são os aspectos. E é bom lembrar também que a Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre, que é a manifestação última da ira divina, foi feito para o diabo e os seus anjos. Deus não projetou lago de fogo e enxofre para ser humano nenhum. Na verdade, o ser humano deveria ir para lá, mas como já dissemos aqui, o lago de fogo e enxofre que a humanidade sofreu em Cristo. Ou seja, Cristo sofreu a segunda morte, aquela que é destinada aos ímpios, que não aceitaram o seu sacrifício, para que ninguém tenha necessidade de ir para lá. Agora, por que algumas pessoas vão? É porque a cruz de Cristo é como se fosse um campo de força que protege as pessoas da ira divina. Veja, Cristo recebe a ira e ao mesmo tempo protege todo mundo de não receber. Agora, se eu estou fora do campo de força, aquela ira que está caindo sobre Cristo é desviada para aqueles que estão fora da proteção. É por isso que nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que não sejamos objetos da ira divina e não participemos da condenação de Satanás, que é o lago de fogo e enxofre. Né? Pastor Emilson, o que temos mais aí? Algumas vezes Deus manifesta a sua ira agindo diretamente. Foi o caso quando mandou o dilúvio, quando enviou fogo para Sodoma, quando enviou 10 pragas sobre o Egito. Mas às vezes não é assim. Às vezes Deus simplesmente se afasta. Então ele está trabalhando com uma pessoa, uma cidade, um povo, e ele é paciente, misericordioso, longânimo, e convida, e apela, e orienta, e convida de novo, e trabalha por anos e décadas e séculos às vezes, né? Até que Deus diz assim, meu filho, você não quer mesmo? Não quer? Tem certeza que não quer? Ah, bom, siga seu caminho. Fui. E Deus se afasta. Logicamente, quando Deus se afasta, os anjos maus têm completo espaço para agir. E vai vir uma desgraça. Né? E isso na Bíblia também é chamado de ira de Deus, porque ele se afastou e deixou acontecer. Muito, muito interessante isso. Né? Deus não se agrada em afligir, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Diz o texto de Lamentações 3:32, não é do seu agrado trazer aflição. A ira é um aspecto do caráter de Deus, mas às vezes é um ato estranho de Deus, porque Deus não quer fazer isso. Ele, como o senhor disse, às vezes ele fará escatologicamente e às vezes faz na vida dos indivíduos pessoalmente, porque não tem outro remédio. Né? Não houve outro quando remédio. o pecado for exterminado do universo, não haver mais pecado nem pecadores, nunca mais haverá necessidade de misericórdia, graça, unanimidade, nem de ira também. Isso tudo vai se acabar. A ira também tem prazo de validade. Tem prazo de validade.
Exatamente, porque ela é uma reação, né, ao que é mal, e o mal vai ser eliminado, né? Então, para que alguém vai precisar se irar mais uma vez, né? Bom, a ira divina é aterradora, né, pastor Flávio? E a gente até mencionou nessa ira escatológica final aqui. O que você traz para a gente em relação a esse aspecto da manifestação amorosa da ira divina no contexto do fim? Bom, eu gostaria de ler um texto aqui que aponta para nós a solução. Já foi mencionado aqui, né? Mas eu acho que vale a pena ver o texto bíblico também falando, né? Então nós temos um texto interessante sobre esse assunto, lá da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 10 ali, né? Então a carta diz o seguinte, né? E aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. E aqui vem o ponto, né? Que nos livra da ira vindoura. Então Deus fez uma provisão para acabar com o mal. Ele quer o mal terá não só um freio, mas terá um fim, né? Vai ser exterminado. E Deus fez uma provisão para que todos aqueles que desejam possam não ser participantes dessa ira final, mas que possam achar graça, né? E essa graça está em Cristo, que morreu por nós na cruz, por toda a humanidade. Então, É muito bom isso, porque o senhor mencionou isso, né? Que é Jesus que é o escape da ira, né? É quem executa a ira e, ao mesmo tempo, quem livra da ira. E aquele que sofreu a ira também. Exato. Né? Mas é interessante que se a gente pensa e acredita e vive de acordo que Deus é o que vai executar a ira, aí a gente pega e não quer colocar a vingança e praticar a justiça nas nossas próprias mãos. A gente pode ficar tranquilo, sabendo que Deus vai fazer, que Deus vai praticar a justiça. Não precisa a minha ira me levar a umas... Aqui na lição tem, citando os textos bíblicos, um apelo para nós como indivíduos não nos vingarmos, né? Nós estamos diante do mal, fazem o mal para nós e tal, mas em nenhuma situação nos vamos vingar. Diz assim, a vingança é comigo, esse departamento aqui é meu, entrega para mim, eu sei o que fazer. Então, às vezes, nós sabemos um pouquinho só do que aconteceu, não temos todas as informações. Deus tem toda a informação, Ele é absolutamente justo e Deus sabe o que fazer e quando fazer e como fazer. Esse descansar em Deus precisa dessa crença, você precisa confiar que isso vai acontecer no futuro, para justamente poder descansar que Deus fará isso. Às vezes é no futuro escatológico, mas muitas vezes acontece aqui no dia a dia também, daqui uma semana ou algumas horas, a justiça divina já acontece. A gente precisa estar preparado para isso, né? Você podia dar exemplos, professor, como é que isso acontece aí na vida das pessoas, essas manifestações parciais aí da ira divina? Porque isso é importante porque, veja bem, a ira de Deus se manifesta de forma parcial aqui, misturada com misericórdia, né? Mas no evento final, no ato culminante de Deus, há uma separação completa da ira de Deus e da sua misericórdia quando haverá aniquilação, né? Então, o exemplo que vem à minha cabeça é, às vezes, uma situação que eu ouvi, a pessoa foi injustiçada no trabalho. Alguém falou mal contra ela no trabalho, ela foi demovida de uma posição de liderança, uma posição boa. E essa pessoa podia ter revidado, ido atrás, mas não. A vingança pertence a Deus. Vou só orar e ficar firme com Deus, fechado com Deus, porque à medida que a gente está firme com Deus, aí Deus pode agir. Essa é a única condição. Nós não nos afastarmos de Deus, né? E depois de algum tempo, a verdade veio à tona e essa pessoa agora é restituída e é um cargo melhor ainda. É meio quase que uma história de Esther ali, com a mãe Mordecai, né? Que queriam matar Mordecai e a mãe se fazendo de bom, mas no fim a coisa verte. Tem essas reversões. A Bíblia é cheia dessas histórias de reversões e a gente consegue viver a nossa vida também. O exemplo é muito bom porque certamente a pessoa que mentiu, ela ficou envergonhada, então sofreu, digamos assim, o juízo divino e a ira e a vingança de Deus se manifestou em favor da outra pessoa. Mas a pessoa que foi envergonhada também tem uma oportunidade de se arrepender. Então você tem uma ira misturada com misericórdia. O que é diferente, né, Flávio, da ira divina que ocorrerá no tempo do fim, quando Deus aniquilar e não tem mais mistura de misericórdia, né?
Mas a Bíblia nos alerta sobre essa ira, né? Então o tempo existe também para essa ira, né? Claro. Até chegar o momento de chegar a ira ou nossa vida cessar, né? Mas a Bíblia nos alerta, ela fala, vai acontecer isso no futuro, haverá um momento da ira. Então, de uma forma, é um alerta para que nós temos esse tempo. Então tem misericórdia ainda. Tem misericórdia para nós, né? Para todos os vivos tem misericórdia. O caso do dilúvio é um exemplo muito claro disso daí, né? Foram 120 anos de pregação misericordiosa, uma arca sendo construída, ou seja, um refúgio para que as pessoas pudessem fugir. Veja bem, Deus não é sádico, Ele não destrói porque Ele quer destruir, porque Ele quer matar. Eu preciso destruir, mas eu não quero destruir vocês. Então, olha aqui, eu tenho alguém te avisando que vai ter a destruição, eu tenho um refúgio para você entrar, para você fugir dessa destruição. É só você aceitar. E essa oferta de Deus, de amor, de graça, de misericórdia, que anuncia uma destruição, ela está expressa na Bíblia. É um convite de amor para que nós não pereçamos. Deus amou o mundo para que nós não pereçamos. Entregou seu Filho para que a gente tenha a vida eterna. Então, um convite de Deus a você hoje, aceita essa oferta graciosa. Fuja da ira e repouse na graça e no amor e no perdão de Deus. Essa oferta maravilhosa está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até semana que vem.